Olá pessoal do oitavo, professor Marcos aqui com mais uma aula para vocês. Dessa vez nós vamos abordar o capítulo 10 da apostila número 3 que vocês acabam de receber. Tá? O capítulo 10 ele vai iniciar-se lá na página 116, ok? Porém, vou colocar na página 117, que é onde começa propriamente o capítulo, que vai ter como título principal Contestações ao domínio português, as rebeliões coloniais. O que nós vamos tratar nesse capítulo? Nesse capítulo aqui? Nada mais do que as rebeliões coloniais. Então, nós vamos começar falando sobre elas. Esse período, nós vamos ter muitas rebeliões. O que são rebeliões? Essas revoltas, tá? Diz aqui que no período entre o século XVII e o século XVIII foi um período de intensa movimentação em torno de revoltas, tá? Mas essas revoltas, elas não eram ainda revoltas que pretendiam, tá, separar o Brasil de Portugal, ok? Eram revoltas contra a forma da administração que eram feitas em cada local específico, tá? As reivindicações, ó, específicas como as nativas, ou seja, ligadas ao lugar, tá? Em geral, eram contra governantes locais, tá? Ou representantes da monarquia. Não era contra o rei, ninguém queria separar o Brasil de Portugal, tá? Simplesmente o pessoal queria ganhar mais, para ficar melhor entendido, o pessoal queria ganhar mais dinheiro, ou o pessoal queria pagar menos impostos, o pessoal estava se achando ali que não estava tendo uma administração muito legal. Então essas revoltas vão acontecer ao longo desse tempo. Onde vão acontecer? O texto vai mostrar aqui que nós temos diversas. Ao todo aqui são 5 que é mostrado. No Maranhão nós temos a revolta de Beckman, que ocorria na capitania do Maranhão em 1684 e foi liderada pelos irmãos Manuel e Tomás Beckman, proprietários de terras da região, voltada especialmente contra a campanha do comércio criada por Portugal para relacionamento com a região por meio de monopólio do comércio. Tá vendo? É em relação a comércio, em relação à grana. Lá na Revolta dos Mascates, é ocorrida em Recife, foi com os senhores de engenho, né? Contra os comerciantes portugueses chamados pejorativamente de mascates, com base em Olinda. Eles cobravam por altos preços pelos produtos, tá vendo? É grana de novo, né? Nós estamos lá ao motim do Maneta, que é ocorrido em Salvador em 1711 e foi liderado por um comerciante local conhecido como Maneta. Lutavam contra novos tributos e altos preços. O que são tributos? Impostos. Impostos, altos impostos. Grana também. Tá vendo, pessoal? Todas elas têm essa característica. Tem a dos emboabas que vocês já viram. Lembra que os emboabas aqui em Minas foram as pessoas que chegaram lá na região de Ouro Preto, se fixaram e os bandeirantes se sentiam ofendidos porque achavam que eram só eles que iam ganhar uma grana explorando ia falar o petróleo, explorando o ouro, né? E aí o governo deu prioridade para que todos ganhassem, né? Para que todos explorassem, porque por conta disso aumentaria a quantidade de ouro explorado e mais lucro para a coroa. Então você tem esse pessoal aqui lutando também por grana, interesses econômicos. E tem a revolta da cachaça, ocorrida no Rio de Janeiro em 1660, 61, e foi liderada por fazendeiros, produtores de aguardente, e lutava contra a cobrança de impostos, lembram? Sempre é isso, ó, impostos por melhores condições de lucro e tudo mais. Então nós vamos ter esse período de revolta, são essas as revoltas que nós vamos ter, tá?
Então, se estávamos falando desse período em que as revoltas não eram propriamente para se separar de Portugal, tempos depois nós vamos ter uma condição aí diferente, diferenciada, em que vai fazer com que todo mundo abra os olhos. Quais eram essas condições? Tá? Bom, a partir do início do século XVIII, mais propriamente em 1703, nós vamos ter lá o Tratado de Methuen, que é um tratado que teve entre Portugal e Espanha, em que Portugal venderia os produtos Portugal e Inglaterra, não Espanha, tá? Portugal e Inglaterra, em que Portugal venderia os produtos para a Inglaterra com taxas baixas e a Inglaterra venderia tecidos, ou os produtos, né, industrializados para Portugal com taxa zero. Óbvio que se você vende com uma taxa, mesmo que pequena, e você compra, o outro vende para você sem taxa de imposto nenhuma, você já começou a perder aí. E por conta de Portugal comprar mais do que vendia para a Inglaterra e a Inglaterra fazia o inverso, obviamente o déficit, ou seja, o prejuízo sobrava para os portugueses. Isso, aliado a uma condição de que já havia algumas revoltas aqui no Brasil, esse déficit sempre recaía sobre impostos, né? Essa diferença era sempre cobrada em tributos a mais aqui nas costas dos brasileiros, aliado também a uma questão de que os filhos desses donos de engenho, dessas pessoas que tinham uma condição de vida, né, para estar numa elite social no Brasil, começaram a estudar na Europa, elas começaram a ter uma visão de ideias liberais e iluministas. Lembra que nós estudamos sobre o iluminismo? Aquelas ideias de que não deve ter rei, deve ter um presidente ou um primeiro-ministro, cuidar do próprio país e tudo mais. Essa elite brasileira começa começa a ter contato com essas ideias iluministas e começam a trazer para cá, tá? Outra coisa que aconteceu também nessa época foi a independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que era uma colônia da Inglaterra, ela vai se revoltar por conta das ideias iluministas, né? O povo vai se alinhar a uma ideia de separação, eles vão se levantar contra a Inglaterra e vão conseguir essa separação. Então, pera lá, vamos estudar os tempos. Se antes nós tínhamos revoltas que eram meramente administrativas, de cunho local, né, de caráter local, agora, por conta dessas medidas econômicas de compra e venda com a Inglaterra, ao qual Portugal sempre levava a pior e jogava o prejuízo, cobrando taxas cada vez mais extorsivas, cada vez mais pesadas em cima da colônia brasileira, aliada a uma ideia iluminista dessas pessoas, desses filhos desses donos de terras daqui do Brasil, e que voltavam para o Brasil trazendo ideias novas de uma administração própria e de um país novo, sem ter o peso de uma coroa, né, sem sofrer os impostos extorsivos de um rei, começa a ter uma outra visão, uma outra perspectiva para esse país, né? E nós vamos ver lá na Conjuração Mineira, tá? Os movimentos separatistas do Brasil, a Conjuração Mineira, que nada mais é que essa Conjuração Mineira nada mais é do que o movimento onde estava presente o Tiradentes, tá? Então, por conta de todas esses negócios que eu disse sobre aumentos de taxa de impostos, as ideias iluministas surgindo no Brasil e mais algumas medidas, né, antipopulares da rainha Dona Maria I, né? Uma delas é que determinou a proibição de oficinas de manufaturas na colônia, né, impondo dessa forma a venda de mercadorias trazidas de Portugal. Então, isso vai fazer com que tudo ficasse mais caro, isso tudo vai causar insatisfação e vai explodir, né,
numa revolta. E que revolta eram essas, meus alunos? A tal da Conjuração Mineira, que tinham dentre as suas reivindicações, né, uh, está, que está nesses pontinhos aqui, tá? Que era tornar a capitania de Minas Gerais uma república independente, tá? Eles queriam transformar a Minas Gerais, o estado de Minas, né? Criar uma universidade, que era de Vila Rica, ou seja, trazer mais conhecimentos para o Brasil, haja visto que não tínhamos até então aqui. Perdoar as dívidas dos colonos com impostos, lembra que os impostos estavam arrebentando com todos? Estimular a produção manufatureira local, pondo fim a proibições. Lembra daquela proibição que eu acabei de falar, da Dona Maria I, que proibia a manufatura no Brasil? E aí, o que é manufatura? Era a fabricação de, pelo menos de alguns artefatos que se usavam, né? Era obrigado a comprar